Ricardo Jorge Pinto, boa tarde. Olá, boa tarde. Há claramente o efeito António Costa nestas sondagens? Claramente, eu diria que há aqui dois fatores, um mais importante que o outro, e o mais importante é exatamente esta recente vitória de António Costa e sobretudo o facto de ele ter sido capaz de pacificar o partido logo a seguir. Isto é, as vozes críticas que eventualmente, apoiantes de António José Seguro, se pudessem agora fazer sobrepor um bocadinho àquilo que é o estado de graça em que ele está, estão caladas. Não sabemos por quanto tempo, eu acho que dependerá também daquilo que as sondagens indicarem no futuro, mas a verdade é que António Costa é neste momento não disputado dentro do seu partido e traz essa aura de alguma esperança para um eleitorado que olha para este governo com alguma desconfiança depois dos problemas na justiça com o programa Sítios, depois dos problemas gravíssimos de colocação de professores, depois de, e é o tal segundo fator que eu aqui incluiria, Pedro Passos Coelho ter sido pouco hábil a explicar aquilo que foi o seu envolvimento no caso Tecnoforma, e esta sondagem também reflete aquilo que é uma percepção um pouco negativa ou mais negativa que a população tem daquilo que é o desempenho do governo de uma maneira geral e do primeiro-ministro em particular. Com a aplicação do Orçamento do Estado no próximo ano, com aquilo que se espera vir a ser já um ano, logo desde o início, agitado em termos eleitorais, podem mudar significativamente estas sondagens nos próximos meses? Podem. Eu diria que esta é a sondagem mais favorável para António Costa, ou melhor, no momento mais favorável para António Costa, depois da vitória nas primárias. Porque ainda não se conhecem ideias concretas? Exatamente. Quando ele ainda, na verdade, não disse ao que venha, quando ele ainda não apresentou em cima da mesa aquilo que é a solução alternativa e estas medidas de austeridade do governo PSD-CDS. E também quando a sua oposição interna lhe está a dar margem para ele fazer o seu trajeto nesta fase inicial. Terá ainda um congresso que parece que será muito favorável, que lhe dará um palco privilegiado. Eu diria que os próximos meses poderão ser ainda favoráveis a António Costa. O verdadeiro teste de fogo será o mês de janeiro. O mês de janeiro, quando entrarão em vigor as medidas deste Orçamento de Estado, e eu acho que este Orçamento de Estado ainda não foi também muito bem explicado por parte do Governo, e na verdade ele pode ser mais positivo para as pessoas do que neste momento elas estão a esperar, e portanto pode haver aí um efeito choque que na verdade seja positivo para o Governo. Mas isso pode ser um trunfo guardado na manga, propositadamente? Eu tenho a ideia que sim. Eu tenho a ideia que propositadamente, estrategicamente, o Governo está a preparar um Orçamento de Estado que na verdade parece antipático, mas que se calhar, e se as coisas correrem bem, e lá está, e se o Governo tiver, entre aspas, algum juízo, não continuar a cometer os erros fatais que cometeu até agora em algumas áreas fundamentais, eu diria que, olhando para aquilo que é a margem, a chamada almofada financeira que está inscrita neste Orçamento de Estado, sabendo que se tomarmos por verdadeiros os números do crescimento da economia e da diminuição de desemprego, com as pessoas a olharem para o seu recibo de vencimento e por causa de algumas mexidas começarem a ver que estão lá mais alguns euros, isso pode fazer toda a diferença. E esse será o momento em que António Costa terá então que dizer verdadeiramente quais são as suas soluções alternativas e mostrar que na verdade o seu trajeto é mais positivo e também mais eficaz do que aquele que o Governo terá nessa altura. Os eventuais desentendimentos entre Paulo Portas e Pedro Passos Coelho, que têm sido divulgados pela imprensa, estão de alguma forma espelhados nesta sondagem? Penso que sim. Eu penso que o facto de se olhar para aquilo que são declarações de Passos Coelho e de Paulo Portas, por exemplo, relativamente à questão fiscal, denota que também as pessoas percebem que esta coligação, na verdade, embora me pareça sólida, está também colada por laços que podem a qualquer momento ser rompidos. E isso ajuda a entender, por exemplo, porque é que depois, quando perguntadas sobre se os partidos devem ou não devem ir coligados, eles mostram as preferências de uma separação desses mesmos partidos. Agora, há aqui um risco para o CDS, é que na verdade o CDS está a mostrar índices de popularidade muito baixos, o que a mim me surpreende, eu diria que é o dado que mais me surpreende nesta sondagem, o facto da popularidade de Paulo Portas estar abaixo da de Pedro Passos Coelho e da do CDS ter caído substancialmente. Isto porque eu diria que o discurso do CDS seria um discurso mais simpático para o eleitorado que acha que estas medidas da austeridade já deveriam estar a chegar a um fim, porque há nesta sondagem há um outro elemento que é muito importante, que é o facto das pessoas considerarem que na verdade em 2015 já não há grande razão para continuar com estas medidas de austeridade. E este é um dado que, na minha perspectiva, pode ser muito favorável para o Governo, porque isto significa que as pessoas, na verdade, começam a considerar que a economia está melhor. E ao considerarem que está melhor, já nem entendem porque é que estas medidas de austeridade continuam a ser aplicadas. Daí que me surpreenda, porque é que, tendo Paulo Portas um discurso mais otimista que Passos Coelho, na verdade, eles tenham menos popularidade do que o atual Primeiro-Ministro.
Já se percebeu que Marinho Pinto é popular. Surpreende também a popularidade de Rui Tavares, que ainda começou há tão pouco tempo a liderar um partido? Não, eu penso que estes discursos populistas, nestes momentos de austeridade, de crise, acabam sempre por ter um impacto muito positivo nas pessoas. As pessoas gostam de alguém que faça barulho, de alguém que acuse os políticos de tudo e mais alguma coisa, de que denunciem casos que muitas vezes nós nem sabemos qual é a sua sustentabilidade. Eu acho que Marinho Pinto, apesar de todas as polémicas em que tem sido envolvido, apesar até do descrédito em que tem caído por contradições, na verdade mantém essa popularidade por causa do seu discurso de caráter claramente populista, e houve uma altura em que as pessoas disseram durante a campanha para as europeias que o seu discurso não era populista. A minha perspectiva foi sempre a que na verdade era, e aqui quanto a mim está à prova. Relativamente a Rui Tavares, eu acho que esta é uma simpatia por talvez alguma ignorância relativamente ao que Rui Tavares realmente representa, embora me pareça que há aqui um outro ingrediente que pode valer, é que na verdade Rui Tavares tem um discurso de tentativa de união da esquerda, e eu acho que outro aspecto desta sondagem é quando as pessoas pensam se o Partido Socialista se deve coligar à esquerda e à direita, aí os votos ou as tendências dividem-se, com muita gente a achar que na verdade o Partido Socialista deveria também coligar-se à esquerda, e Rui Tavares pode significar isso. Uma nota ainda para a saída de João Grancho do Ministério da Educação, não pelo impacto negativo do que aconteceu no arranque do ano letivo, mas por uma questão de carreira, de alguma forma. Sim, Pedro Passos Coelho é muito firme a segurar os seus ministros e os seus secretários de Estado, dificilmente o deixaria cair, apesar daquilo que é o impacto negativo dessa colocação de professores, de que ele é também uma parte muito responsável. Esta questão do plágio acabou, no fundo, por ser um pretexto favorável. É evidentemente que se percebe que ele teria que ter mais margem de manobra para fazer agora a sua própria defesa, sendo ele secretário de Estado da Educação. Esta questão do plágio é particularmente sensível, mas na verdade, se calhar politicamente pode ser vantajoso para o Governo perder um dos rostos de um dos casos mais polémicos e difíceis de explicar do Executivo. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Obrigado, bom dia.